O apocalipse que a história esconde, o fim do silêncio, o segredo de 3.200 anos, o apocalipse que destruiu as primeiras civilizações. Imagine o ano 1250 a.C. O mundo é uma rede de ouro, cobre e poder. Temos o esplendor da Micenas grega, os poderosos hititas na Anatólia, o sofisticado Egito dos faraós. Uma primeira globalização, onde reis trocavam cartas e mercadores cruzavam o mar com cargas de bronze. E então, em um piscar de olhos, tudo se desfaz. Em menos de 50 anos, uma catástrofe varre toda a região do Mediterrâneo Oriental. Palácios são queimados, cidades são abandonadas, a escrita desaparece e o comércio global morre. A história chama esse evento de o colapso da Idade do Bronze. E para os povos que vieram depois, foi a Idade das Trevas. Mas o que realmente aconteceu? Nossos livros de história se contentam com teorias vagas. Mas existe um segredo, um mistério que persiste por mais de 3 milênios e que nos faz perguntar: o que a história oficial não quer que você saiba sobre o fim do primeiro mundo civilizado? A crise múltipla, o colapso sistêmico. A maioria dos historiadores aponta para uma tempestade perfeita de desastres, e é aqui que o segredo começa a se revelar. O problema não foi só a força externa, mas sim a fragilidade interna. Em primeiro lugar, o clima. Evidências de pólen e sedimentos mostram que houve uma das piores e mais longas secas da história. Rios vitais secaram, colheitas falharam, não havia comida, e quando a fome chega, o caos segue. Em segundo, a terra tremeu. Essa região é uma zona sísmica. Arqueólogos encontraram camadas de destruição datadas desse período, mostrando que vários palácios caíram por causa de terremotos. Mas o ponto central é a hiperglobalização da Idade do Bronze. A sociedade era altamente especializada e dependia 100% de uma única commodity: o bronze, uma liga de cobre e estanho. O cobre vinha de Chipre e o estanho da remota Cornualha, na Grã-Bretanha. Se apenas um porto quebra, se um rei desaba, toda a cadeia quebra. Sem bronze, sem ferramentas, sem armas, sem a base da civilização. O sistema não tinha plano B. Os povos do mar. A ameaça obscura. E é nesse cenário de caos e seca que a parte mais obscura da história surge. Nos registros egípcios aparece a menção a uma força invasora desconhecida, vinda do mar. Os povos do mar. O faraó Ramsés III registrou sua vitória em um templo, descrevendo-os como uma coalizão de tribos nômades que conspiraram em suas ilhas. Eles eram incrivelmente eficazes. Nenhuma terra conseguia resistir às suas armas. Eles destruíram reinos como Hatti, hititas, e a cidade de Ugarit, reduzindo-os a cinzas. Mas aqui está o segredo. A história não sabe quem eles eram. Não temos registros deles mesmos, de onde vieram, sumiram após derrotarem os egípcios. A teoria mais intrigante, e que a história oficial hesita em abraçar totalmente, é que eles não eram invasores alienígenas, mas sim uma revolta interna de refugiados e marginalizados. O que acontece com os escravos? Com os camponeses expulsos da terra, eles não têm nada a perder, eles se juntam. Marinheiros, mercenários, bandidos de todos os reinos. Essa massa de deserdados se torna uma força destrutiva imparável, armada e sem lar. Os povos do mar seriam o nome que a elite, chocada, deu à sua própria ruína. Portanto, o segredo milenar é este. O primeiro sistema global da humanidade foi destruído por sua própria rigidez. O colapso do clima e do comércio foi o gatilho, mas a aniquilação veio pelas mãos dos próprios marginalizados do sistema, transformados em um exército fantasma que ninguém na corte egípcia ousava admitir que eram. A elite só registrou povos do mar, um inimigo impessoal,
para esconder a verdade de que o mundo ruiu porque seus alicerces sociais estavam podres. Conclusão e lição. O resultado foi a Idade das Trevas, 400 anos de esquecimento. O conhecimento da escrita, da arquitetura monumental, tudo foi perdido ou simplificado. O mundo teve que aprender a usar o ferro, um metal mais simples, mas acessível. Foi uma reinicialização forçada da civilização. Mas o colapso da Idade do Bronze tem uma lição atemporal, um segredo que continua relevante hoje. Mostra a fragilidade dos sistemas complexos. Um choque triplo, crise climática, colapso econômico e tensão social, foi o suficiente para apagar séculos de progresso. E você? O que acredita que derrubou essa civilização? Foi a seca, a invasão ou a rebelião interna que deu aos povos do mar seu poder? A história está aí, nas cinzas. Basta que tenhamos a coragem de perguntar o que realmente aconteceu. Deixe seu comentário. Sua teoria é vital para desvendarmos juntos esses mistérios. Não se esqueça de curtir e se inscrever no Estudantes. Ação! Para mais fatos históricos que não querem que você saiba. Até a próxima investigação.